Auditório da Casa do Senar, aqui na Expo Inter. Hoje eu estou aqui com o professor Paulo Carvalho, que é do Departamento de Forrageiras e Agrometeorologia da URGS. Então, professor, hoje na sua palestra, Pastoreio Rotatino, reconectando o animal ao pasto. Afinal de contas, o que é o pastoreio rotatino e quais os principais conceitos desse pastoreio? O pastoreio rotatino é uma forma diferente de olhar o manejo de pastagens, que normalmente é bastante pautado na parte vegetal, bastante pautado em olhar o crescimento do pasto, em olhar a curva de crescimento, curva de acúmulo de reservas orgânicas e outros. Enfim, é muito orientado para as demandas da planta. E o rotatino, ele é um resgate da importância do animal para determinar os procedimentos de manejo. Então, o rotatino, ele resgata todo o comportamento em pastejo recolocado para orientação de manejo. Então, as propostas do rotatino, diferentemente das propostas comuns de manejo de pastagem, elas são fundamentadas no comportamento digestivo dos animais, fundamentada em preceitos do que os animais querem, preferem do pasto. Então nós, através de uma sequência de pesquisas, uma sequência metodológica de como interpretar a resposta dos animais em relação ao que eles querem no pasto, nós, ao longo dos anos, fizemos uma série, então, de ensaios metodológicos e de estudos nesse sentido para descobrir o que os animais querem e, a partir disso, incluir esses requerimentos nas metas de manejo do pasto. E, ao fundamentar isso, esse é o pastoreio rotatino, tá? Que resulta num manejo diferente do pasto, em estruturas de pasto, alturas de pasto bastante definidas pelo requerimento do animal. Isso significa que se alteram as alturas de entrada, as alturas de saída em pastoreio rotativo, ou se alteram as alturas médias em pastoreio contínuo. Isso altera os períodos de descanso, período de ocupação nos manejos do pasto, porque o que os animais requerem é diferente daquilo que os homens imaginam que deva ser o manejo do pasto. Professor, o produtor, quando ouve essas coisas, ele automaticamente já pensa nos seus custos, né? Nesse processo de reconexão do animal ao pasto, que remonta inclusive à antiguidade, ali como o professor trouxe na sua palestra, né? De que forma o produtor ele pode enxergar esse processo como sendo mais produtivo e até mesmo mais economicamente vantajoso do que os processos tradicionais, como o rotativo, por exemplo? Veja bem, o rotativo, ele não quer dizer que ele seja ruim, entende? E que o produtor não esteja fazendo bem. O rotatino é um conceito de manejo que é aplicado em pastoreio rotativo, é também aplicado em pastoreio contínuo. E por que ele produz mais? E por que ele é mais interessante, inclusive economicamente? Porque quem paga os sistemas de produção é o animal, não é o aproveitamento do pasto. Você vende leite, você vende carne, você vende lã, né? Você vende produto animal. Então, quando você segue o que os animais querem, ou seja, segue a natureza e aplica isso nos sistemas comerciais, acaba aumentando a produção. Os números de pesquisa demonstram que o pasto, inclusive, produz mais, os animais produzem mais, e como você consegue que o pasto participe mais fortemente da dieta dos animais, isso diminui o custo. Então, você produz mais e diminui o custo. A diferença disso, obviamente, é a rentabilidade. Então, para concluir, quando você segue a natureza e quando a tua produção depende, né, a sua rentabilidade depende de produção animal, se você faz bem por animal, se você segue o que ele está te pedindo, aplica isso nos sistemas comerciais, você vai ganhar mais dinheiro. Isso a gente tem observado
com ovinos, com bovinos de corte, com bovinos de leite, né? Sempre no mesmo sentido. Quando você segue o Rotatino e mede o que acontece no pasto, o pasto cresce mais. Quando você segue o Rotatino e mede o que acontece com os animais, eles ganham mais peso e produzem mais leite. Professor, muito obrigado pela sua palestra, sua participação hoje aqui foi muito importante. Parabéns aí pela palestra em nome da Geoplan. Ok, eu também agradeço muito a oportunidade, tanto da Geoplan quanto do próprio Senar. É importante agradecer, né, a ambos, porque são formas de levar o conhecimento a campo aos produtores, né? E em particular nós temos vários anos de colaboração, em particular com o Senar. E então eu que devo agradecer a oportunidade.